Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje, dando continuidade ao programa fascinante, o programa anterior, que foi sobre a Ordem do Templo, os Cavaleiros Templários. E para isso, convidamos novamente o nosso frater Laerte Ferraz, que é jornalista, publicitário, advogado, mestre de karatê, Rosa Cruz e maçom, e também estudioso da Ordem do Templo, para dar continuidade a esse assunto tão fascinante. Tudo bem, Laerte? Tudo bem, Jamil. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui outra vez. Nós é que agradecemos. Laerte, nós paramos num ponto, assim, palpitante no programa anterior, num ponto fascinante, que você estava falando dos cátaros, da relação dos cátaros com os templários, e como os cátaros foram dizimados pela Igreja Católica, mas parece que a Ordem do Templo não participou dessa dizimação, porque havia um respeito aí, uma conexão. Você pode retomar esse assunto? Na verdade, eu até gostaria de pedir novamente que entrasse aquela imagem da cruz cátara, e voltasse aquela imagem do templário ajoelhado, para que se veja a similaridade entre a cruz de Malta, que é aquela chamada cruz de Malta, que foi utilizada inclusive pelos descobridores portugueses e espanhóis durante a fase de descobrimento, e a similaridade que existe com a cruz cátara. Voltamos lá à cruz cátara e a gente vai perceber que são realmente muito próximas. Essa não era a única forma de apresentação, porém era a cruz cátara. Mas parece que os templários não participaram da... O que houve foi que, como os cátaros foram considerados hereges, a Igreja a Igreja Católica se sentia em condições de promover uma luta para a dizimação dos cátaros. Você falou inclusive do papel da mulher nos cátaros, que é uma coisa fascinante, fascinante, Exatamente. No ritual cátaro, a presença feminina era obrigatória, como oficiante, E nós que pertencemos a uma ordem onde isto acontece como obrigatoriamente... A Ordem Rosa Cruz, nós encontramos até uma certa similaridade, E quais as conexões com o mito de Maria? Parece que você estava conversando antes de começar o programa, com o mito de Ísis, com... Vamos tem alguns aspectos importantes aqui. Existe uma teoria de que Jesus teria sido casado, deixado descendentes, e que Maria Madalena teria, junto com José de Arimateia, migrado para o sul da França, justamente na região de Languedoc. E ela ali teria se estabelecido, e a filha de Jesus, dita como filha de Jesus, teria se casado com um rei da região que teria se dado origem à linhagem merovingia, seria o rei Meroca. Teria dado a origem à linhagem merovingia, que é da região de Languedoc. Nós temos na França a região do sul, chamada região de Languedoc, e no norte a região de Languedoc. São diferenças regionais. E que havia um culto, o antigo judaísmo, por exemplo, o primitivo judaísmo, venerava uma personalidade feminina, chamada Ashera. Exatamente. Tá brincando? Existe, isso é comprovado arqueologicamente, tem se encontrado muitas referências sobre isso em explorações arqueológicas na região de Israel. Interessante. E a Ashera, que é mencionada na Bíblia, inclusive, mais de 40 vezes. Ashera, não sabia que era disso. Considerada, entre aspas, a deusa, ou a esposa de Deus, de Javé. Seria a contraparte de Ísis egípcia? Seria a contraparte de Ísis egípcia ou não? De uma certa forma, sim. Quer dizer, a presença feminina em muitas religiões sempre esteve presente. A religião Gaia, quer dizer, a Gaia, por exemplo, como a presença da força da terra, Ísis na religião antiga egípcia, etc. Então, sempre a presença feminina esteve presente. O que a gente vê é que catarismo? No catarismo era obrigatório. Isso talvez tenha contribuído para que os cátaros não fossem muito bem vistos pela Entre outras coisas, porque a figura feminina como oficiante nos ritos católicos, foi excluída e permaneceu a figura, então, da Virgem Maria como mãe de Deus,
e que haveria uma correspondência entre esta figura, Yashera e Ísis, por exemplo, né? Apenas estabelecendo um paralelo, não podemos confundir, mas haveria um paralelo entre essas figuras. Entre os cátaros, a presença, a dualidade era constante, né? Quer dizer, ela fazia parte da doutrina cátara, né? E então havia esta relação. E curiosamente, quando a igreja promoveu a cruzada albigense contra os cátaros, que foi aquela que praticamente dizimou os cátaros da região do sul da França, né? Em Montségur, que foi o último reduto, o último bastião dos cátaros naquela região, os templários se recusaram a participar. Eles mandaram, para não dizer que eles estavam contrariando uma ordem do Papa, porque era uma ordem que obedecia ao catolicismo e ao papado, eles mandaram um único cavaleiro como representante dos templários. Mas podemos falar, ou pelo menos especular, numa relação ainda que oculta entre cátaros e templários? Ou é difícil? Eu tenho essa convicção e não sou o único que tem. Vários autores, eu trouxe aqui uma quantidade de livros considerável, né? Vários autores identificam isso. Quer dizer, eles mencionam as relações entre cátaros e templários. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Laerte, quando nós mostramos ali a cruz cátara, né, ela lembra muito também a cruz das caravelas, dos descobrimentos. Exatamente. Que relação que nós podemos estabelecer entre os templários, que você nos revelou aqui, que eram exímios navegadores, tinham frota marítima, né, e essa questão dos descobrimentos, inclusive, né, você vai falar disso até dos próprios piratas. Exatamente, é uma relação direta. Direta, porque quando a ordem foi extinta por uma bula papal chamada Vox in Excelso, né, Clemente V extinguiu a ordem templária, né, apesar de depois ele ter declarado num documento que os templários eram inocentes das acusações. Curiosamente, pouca gente sabia disso, né, que a igreja declarou, o Papa declarou que eles eram inocentes das acusações que pesavam contra eles. Os templários começaram a se refugiar aí para diferentes ordens. Mas antes disso, por que eles foram condenados? Por que acabou a ordem? A ordem acabou por causa da linhagem merovingia, aquilo que você falou da linhagem sagrada? Exatamente. Teve uma Filipe o Belo, que era o rei francês, né? Ele conseguiu aparentemente envenenar o Papa Bonifácio, que foi substituído por Clemente. E o papado, que era em Roma, passou a ser em Avignon, na França. Então ele tinha uma certa ascendência sobre o Papa. Então, aparentemente, o Papa Clemente tinha receio de Filipe o Belo. E Filipe quis entrar na Ordem Templária, provavelmente ele queria ter acesso aos tesouros fantásticos dos Templários, e esta seria e ele foi recusado. Os Templários recusaram Filipe o Belo. Não costumavam recusar um rei na Ordem Templária. Por acaso, Filipe foi recusado. Por quê? É a pergunta que se faz, né? E acredita-se que uma das razões seria de que ele era representante da linhagem carolingia, que foi aquela que substituiu a linhagem merovingia na França. E que teria associação com a linhagem sagrada. Exatamente, que teria associação com o cálice sagrado ou com a linhagem sagrada, né, a suposta esposa de Cristo. Da esposa de Cristo, e que então ele articulou a derrubada dos templários, obrigando ou pressionando pelo menos o Papa Clemente para que extinguisse a ordem. A ordem foi realmente extinta. Do que eles foram acusados, hein, Laerte? De muitas coisas. Parece que coisas absurdas, né? Coisas absurdas. Que eles cuspiam na cruz, que eles eram homossexuais, que eles... A questão da homossexualidade a gente sabe que não, né, é uma coisa natural até. Hoje, infelizmente, se tem muito preconceito, né? Mas para a época eu creio que seria uma acusação pesada. Né? É uma outra temática, mas entre outras coisas foram acusados de homossexuais, prática de sodomia, e foram acusados
de cultuar uma cabeça, cultuar o demônio, enfim, havia que eles eram obrigados a escarrar na cruz, enfim, havia uma infinidade de acusações falsas, muitas deles, e alguns templários chegaram a confessar a culpa deles em função de tortura, né? Que era uma prática comum naquela época. Aliás, eles diziam claramente, não importa se que a pessoa confesse voluntariamente, ela precisa confessar sob tortura, né? Era uma prática comum em todas as áreas, né? Era uma questão cultural da época. E sob tortura qualquer um confessa qualquer coisa. Sem dúvida. E depois disso o Papa inclusive declarou, através do Pergaminho de Chinon, eu tenho até um exemplo, um dos livros... Esse vale a pena mostrar, né? Porque você falou que parece que o papado inocentou os templários, que é uma coisa que eu não sabia. Inocentou. Só que esse documento que está aqui, né, tem uma réplica neste livro, que é uma das editoras que publica livros sobre os templários aqui no Brasil, a editora Madras, né? Vamos mostrar aí, pedir para a câmera pegar. Esse é uma réplica do Pergaminho de Chinon. O pergaminho que inocentou os templários, no caso? Exatamente, é uma declaração do Deu Papa. para pegar? É uma declaração do Papa que inocenta os templários das acusações, declarando que eles eram inocentes das acusações formuladas contra eles. Bom, mas eu quero ter... mas o que é surpreendente nisso... O que nisso... acontece, né, com o Fantástico Tesouro, atribui-se aos templários, que parece que ninguém conseguiu pôr a mão. Não, na verdade, o Filipe, apesar da trama que ele fez, teve duas coisas desapareceram, que não foram encontradas jamais. Inclusive, são situações documentadas. Uma era o Fantástico Tesouro atribuído aos templários. Nunca foi encontrado. Segunda é a frota templária. Nunca foi encontrada. Frota marítima. Frota marítima. Frota de navios, né? Sim, perdão. Que eles usavam, nós falamos isso no programa passado, que eles usavam para transportar objetos e valores e pessoas e animais, etc., ali pela região do Mediterrâneo. Nunca foi encontrado. E essa conexão com os piratas, como é que é? Pois é. O que se imagina é que quando os templários foram aprisionados, né, em 1307, eles tenham iniciado a acusação formal contra Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre da Ordem Templária. Inclusive, quero pedir até para entrar a imagem do Jacques de Molay, né? Tá aí. Isso. Foi o último grão-mestre da Ordem Templária. Que foi imolado na fogueira, né? Foi imolado. Alguns anos depois, ele passou por torturas, etc. E o que aconteceu com a frota? Muitas pessoas dizem que esta frota se deslocou da região de Marseille, onde ela estava estabelecida naquele momento, com os tesouros templários e se deslocou para nada mais, nada menos do que a América. Ah, é? Tá brincando. Esta é uma das teorias correntes, né? Uma das teses, uma das teorias correntes em relação ao desaparecimento da frota templária e que estes templários teriam se transformado em piratas. Mas, Laerte, veja bem, se os templários eles eram monges e guerreiros, se eles dominavam uma filosofia que, ao contrário da igreja na época, era uma filosofia tolerante com os islâmicos, com os judeus, etc., como é que eles se transformam na figura do pirata, que pelo menos a figura que a gente recebe do pirata pelo cinema, né, de pessoas, de bandidos, né, de assassinos, de pessoas sujas, beberrões, né? O que você pode retificar, se tem alguma coisa para retificar? É um tema bem vasto que Mas o que você pode... vai para um outro programa. Então, rapidamente... Inclusive falando do símbolo dos piratas, nós temos que entender que a pirataria é uma coisa tão antiga quanto a própria navegação, né? Assim como haviam aqueles que assaltavam em estradas, etc. Então, a partir do momento que eles se transformarem fora da lei, procurados, eles se sentiam no direito de combater aqueles que os estavam perseguindo. Então eles começaram a atuar como piratas. Esta é a tese desse livro, escrito por David, né, Hatcher. Childress é uma pessoa bastante conhecida, né? Ah, sim, eu conheço esse pesquisador, né? Renomado, e ele apresenta esta tese. E ele, curiosamente, nesta tese,
ele apresenta duas revelações interessantes. Uma delas, a quantidade de maçons que havia entre os piratas. Ah, é? É, sim, claro. E que havia uma quantidade grande de maçons entre piratas e que a chamada Jolly Roger, né? Nesses símbolos aqui. Só segura um pouquinho, Laerte, que ele vai fechar. Claro. Esse símbolo, então, da caveira com os fêmures, né, cruzados, como é que é o nome? Jolly Roger, que é a bandeira dos piratas, né? Mas você falou que é um símbolo maçônico também? Ou não? Existe alguma coisa a esse respeito na simbologia maçônica. Tá, eu sei que você não pode revelar, mas já falou alguma coisinha. E, curiosamente, eu visitei pessoalmente algumas fortalezas em Portugal, onde esta figura da caveira com os ossos cruzados, com os fêmures cruzados, estava presente. E não é necessariamente um símbolo satânico, maléfico, de morticínio? Não. Ele tem um significado místico, da finitude da vida, né? E que se deve refletir a esse respeito. Tá. E haveria, então, de certa forma, uma conexão templária com essa questão do símbolo, com a Cruz de Malta nas caravelas, a Cruz de Malta, com certeza, porque a ordem templária, o único... eles, depois de perseguidos, eles foram para a ordem dos hospitalários, eles foram para várias organizações, inclusive para uma guilda de construtores, né? Eles se esconderam em alguns lugares porque eles estavam sendo perseguidos. Alguns deles migraram para a Escócia, né? E apenas um caso a igreja autorizou a transferência da ordem templária que existia em Portugal para uma nova ordem que ela denominou Ordem de Cristo, que veio dar a chamada Escola de Sagres. Que estimulou as navegações, as descobertas. Completamente. Né? Então, isto reforça a teoria do conhecimento do que os templários tinham, mapas antigos, como os portolanos, etc., e que estimularam fortemente o período do descobrimento. Laerte, inclusive, fala-se, você com certeza domina isso, que todas essas descobertas marítimas, né, Colombo, mesmo Pedro Álvares Cabral, todos eram iniciados, se não templários, eram maçons, eram místicos, e que, na verdade, eles não foram para descobrir, eles já sabiam que a Terra era redonda, sabiam que existia a América. O que você pode falar para a gente? Pois é, claro, os templários... várias teorias, inclusive desse livro, né, é de que os templários tinham um conhecimento de navegação e através de uma rota que passava pela Escócia, onde foi construída inclusive a Capela de Roslin, né, eles teriam percorrido um caminho semelhante a que os vikings teriam percorrido também e chegado à região norte da América do Norte. E ali eles teriam escondido o tesouro templário, que outras teorias dizem financiou a independência norte-americana, que não por acaso foi feita por maçons. Quase que a maioria, pelo menos, eram maçons. Grande parte dos líderes da independência norte-americana eram maçons. Tinha Rosa Cruz no meio também. Tinha o Benjamin Franklin, que era um Rosa Cruz, que era maçom e Rosa Cruz, né? Quer dizer que é possível que o Tesouro dos Templários tenham ajudado a financiar a independência americana? Existe até um filme que explorou essa tese, né? Mas não é uma tese nova, que todos esses recursos que o Papa francês não teve acesso, que o Belo, rei francês Filipe o Belo não teve acesso, foi transferido para os Estados Unidos, numa região de seguro, já que as pessoas não sabiam da existência dos Estados Unidos. E é interessante, né? Independente de como você veja os Estados Unidos hoje, capitalismo, aquela coisa toda, a nova ordem mundial, etc., ela foi fundada sob princípios altamente significativos, filosóficos e éticos, né? Que é a liberdade, fraternidade, igualdade, que são princípios maçônicos, né? São princípios maçônicos. E Rosa Cruzes também. Com certeza, e Rosa Cruzes também. Agora, vamos falar um pouco disso. Este é um livro, particularmente, que também da editora Madras, tá? Então, eu peço que você mostre ali. Que ele estabelece uma relação muito direta entre os templários. É escrito por um não-maçom, tá? E estabelece uma relação muito direta entre os templários e a maçonaria. Mas por que Nascidos do Sangue, o título? Por quê? Por que Nascidos do Sangue, o título? Exatamente, porque a maçonaria teria surgido a partir
do sangue. Né? Como assim? Dos templários. Mas que sangue? O sangue que foi derramado, né, na perseguição, no processo de perseguição aos templários. Né? Então ele estabelece isso e fala de uma revolução que aconteceu na Inglaterra alguns anos depois da extinção da Ordem, algumas décadas depois da extinção da Ordem, e que essa revolução teria sido motivada pelos aqueles que conservaram a tradição templária. Como eu disse, eles permaneceram em diversas ordens, e nestas diversas ordens eles continuaram preservando os rituais e o pensamento templário. Vamos falar um pouco disso. Os templários, eles dominavam todas as áreas do conhecimento, inclusive a área de construção, eles eram grandes construtores. Não é por acaso que a palavra maçom, essa é uma teoria minha, porque os maçons negam isso de uma forma geral. Mas você é maçom. Bom, o fato de eu ser maçom não significa que eu esteja falando em nome de todos. Sem dúvida. Estou falando em meu próprio nome, de acordo com as minhas convicções. As suas pesquisas, né? Então, o que acontecia? Os maçons, maçom em francês significa pedreiro. Né? Então, os maçons, que eles tinham guildas ou corporações de ofícios que faziam as catedrais, faziam as construções. E os templários ingressaram dentro desta guilda de maçons para poder orientar os trabalhos que eles pretendiam realizar nos seus castelos, nas suas fortalezas, etc. Inclusive catedrais. Eu catedrais, quero que você já aproveite e nos explique o simbolismo se místico de muitas catedrais. Se nós tivermos tempo, vamos falar Rapidinho. Da arqueologia sagrada, da arquitetura sagrada. Então, o que acontece? Eles ingressaram dentro desta guilda de maçons. Ingressaram e, depois de perseguidos, eles penetraram nessa guilda e começaram a utilizar paramentos dos maçons, né? Que é o avental de trabalho, só que com luvas, para mostrar que eles eram especulativos, e eles não eram operativos, mas sim especulativos. E ali eles conseguiram se esconder dentro das guildas e deu origem, que é uma das teorias, deu origem à maçonaria. Mas se fala que a maçonaria primeiro começou como operativa e depois especulativa? Não, sim, claro, porque era uma guilda. Sim. Era uma guilda de construtores. Mas pelo que você está revelando agora, os templários entraram com um conhecimento especulativo para orientar antes de ser operativa, é isso? Não. Já era operativa, porque era uma guilda de maçons, era uma guilda de pedreiros, maçom, no francês, pedreiro. Então, quando eles ingressaram de forma especulativa, eles deixaram de ser operativos e ficaram como pedreiros especulativos. Entendi. Essa é uma das teorias. Existe alguma catedral hoje, porque nós sabemos que as catedrais góticas têm muito simbolismo místico, que às vezes os católicos até não sabem, né? Você falou da Catedral de Rosslyn, não é? Rosslyn não é catedral, Rosslyn é uma igreja, né, construída por Sinclair, e acredita-se que Sinclair tem estado na América, por exemplo, numa das viagens, tem uma documentação, isso tem uma parte dela documentada, que ele teria feito uma viagem, só que não diz que era América, nem porque não tinha esse nome naquela época, e que ele já teria ido para a América, e ele foi aquele que construiu a Capela de Rosslyn, e a Capela de Rosslyn, ela tem símbolos maçônicos, símbolos místicos, e inclusive tem referências gravadas de animais e plantas que só existiam na América. Olha só, isso é interessante. Então, isso bem antes do descobrimento. E com relação a Notre Dame? Notre Dame é uma das catedrais que, aliás, Jacques de Molay foi imolado na frente, na praça da frente da Catedral de Notre Dame. É uma das catedrais construídas dentro dos princípios da arquitetura sagrada. Bom, Laerto, como nós estamos aí só com 3 minutos, eu acho que eu vou sacrificar a nossa dica cultural para você poder terminar. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar de cabeça agora. Você já entrou da ligação maçônica, dos templários com a maçonaria. Fala um pouquinho com o rosacrucianismo. Pois existe uma certa similaridade em termos de rituais entre a maçonaria e o rosacrucianismo. Curiosamente,
tanto a maçonaria quanto o rosacrucianismo homenageiam os templários, né? São ordens que atuam dentro de templos. Não é privilégio nem da maçonaria, nem do rosacrucianismo. Porém, são ordens templárias, né, com certeza, e que homenageiam os templários, né? Isto é para revelar. E existe certa similaridade na disposição dentro do templo de cada uma dessas ordens. Você pode dizer que, de certa forma, elas não são sucessoras, claro, dos templários, mas elas, de certa forma, perpetuam alguma coisa da herança templária? Com certeza. Tanto a maçonaria como a Rosa Cruz? Com certeza absoluta, na minha opinião, é uma convicção pessoal. E como é que você vê essa E digo mais, eu vejo assim a origem da maçonaria mais diretamente relacionada com os cavaleiros templários ou com os monges da pobres cavaleiros do templo, né, de Salomão, e vejo o rosacrucianismo com uma forte influência cátara. Então, essa multiplicidade de ordens neotemplárias aí é um pouco complicado porque a ordem foi extinta, né? Ela foi extinta, jamais foi restabelecida, ela foi extinta pela bula papal Vox in Excelsis e jamais foi restabelecida. Então, mas o que existe é um retorno, né? Um ressurgimento, não um ressurgimento, eu diria um reflorescimento do pensamento templário. Olha, Laerte, realmente é lamentável que a gente tenha tão pouco tempo aqui no programa Presença e Harmonia. Vamos fazer aqui um manifesto público para aumentarmos o horário do programa, né, a nossa grade aí, para a gente poder abordar. Mas você vai ter que voltar para abordar outros assuntos. Eu gostaria de pedir para novamente dar o seu e-mail para aqueles que quiserem contactar o Laerte, escreverem para ele, para aqueles que quiserem tirar suas dúvidas. Você está à disposição para palestras também, com certeza. Com certeza. Sobre esse tema, né? Está entrando ali o e-mail do Laerte. Também vou aproveitar para chamar o nosso e-mail, que é o e-mail presençaeharmonia@amorque.org.br, se vocês quiserem nos escrever também. E agradecer aí por toda a audiência e em função dos livros que você trouxe, nem precisa nossa dica cultural, porque você já deu algumas dicas culturais aqui, né, de literatura bem interessante. A minha produtora está tendo um ataque de nervos, porque ela está pedindo para que a gente encerre o programa, né, antes que nos cortem aqui as luzes e a eletricidade. Então, nós nos encontramos aí na próxima quarta-feira, às 22 horas, com mais um programa Presença e Harmonia. Obrigado, Laerte, pela tua participação e a todos vocês pelo prestígio. Até lá.